filme esquisitíssimo do começo ao fim. Eu fiquei meio assim... Velho Branquelo, Vampiro Vagabundo. Essa é pra quem disse que não tem esse no sul do país. E é literalmente isso, né? Girl. Dignidade? Já. Estranho de P.O. Será que eu sou bissexual? Vai que caio. E você está assistindo ao mês do terror. Oi, olá, e aí? Hoje estamos aqui para falar dele. Sim, ele, Continente, com direção de Davi Preto. Como tá a vida? Ai, tá boa. E a sua vida como tá? Você quer dar um resuminho? Ou No dou vídeo um de resuminho? hoje. Eu posso dar uns resuminho também. Diria que eu fiz um texto assim bem bonito. Olha, então você vai ler agora pra gente. Bom, Obrigada. eu vou estar aqui com a minha colinha, porque enfim, eu fiz o texto, mas não quer dizer que eu consiga gravar assim tão rapidamente. Eu chamei esse filme de uma mistura de Midsommar com Hereditário mais vampiros. Que esse cara que já... Conta a história de uma herdeira, a Amanda, que volta da Europa com seu namorado, o Gringo, pra, enfim, visitar a família, mas mal ela sabia que encontraria o seu pai em leito de morte. Nas terras dele, né, que o pai dela também foi um europeu que veio pro Brasil. Aquela questão de pegou um monte de terra pra ele e começou meio que escravizar o rolê pra, enfim, pessoas trabalharem na terra. Só que beleza, chegam lá, ela vê o pai naquela situação e começam a acontecer coisas estranhas, muito esquisitas com a fazenda, ou as pessoas que moram lá também. E a Amanda começa a agir como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo fosse normal. E ela, enfim, no começo ela acha estranho um pouco, mas depois ela tá adaptada de uma hora pra outra, assim. Enfim, esta é basicamente o resumo possível desse filme. E aí? E aí? O que você achou, assim, do filme? Que você deu um resumo, assim, muito saboroso, em geral. Em geral, assim, ele é um filme estranho. É esquisito de assistir. Eu me senti esquisito do começo ao fim do filme. Eu demorei pra pescar alguma coisa, eu demorei muito pra entender o que tava rolando. Demorei, entendeu? O filme tem 2 horas e pouco, mas eu demorei. Assim, eu acho o roteiro interessante, a montagem eu acho interessantíssima, tanto com algumas cenas assim, que tá rolando uma conversa, daí rola um corte e a pessoa já tá lá no canto correndo pro outro lado. Isso eu achei bem legal da montagem, assim, um estilo diferente de contar a história. E deixa um climinha meio esquisito da coisa. Eu acho que eu fui achar mais interessante depois que eu fui pesquisar um pouco do filme. Porque de começo eu fiquei meio assim, gente, que confusão. A atuação, não vou falar da atuação agora. Enfim, e você? Eu acho ele um filme que se propõe a algo. Só que ele... Como é que eu vou falar isso? Ele quer fazer uma alusão, porque o filme se passa numa fazenda do Rio Grande do Sul, né? Bem ao sul ali do Rio Grande do Sul. O sul do Rio Grande do Sul. Então é uma região de fronteira, né? Porque a gente vê helicópteros de polícia ali, e ações policiais, e tiro. Mentira, não tem tiro não. Exército. Quer dizer, tem tiro sim. Então eu sinto que ele se propõe a trazer um aspecto muito atual, que a gente tá vendo acontecer frequentemente no Rio Grande do Sul, por sinal, mais do que deveria. Mas eu sinto que a cerne, assim, a coisa que segura a história toda, ela não segura com tanta força. É uma questão de demora pra desenvolver e... Eu até gosto da demora, porque eu acho que quando você desenvolve lentamente, por exemplo, você vai pôr um pi agora, que é o próximo filme, o Ring, tem um desenvolvimento lento, não tem um senso de urgência, assim. Só que o filme, ele vai lentamente, ao mesmo tempo que alguns personagens têm um senso de urgência maior do que como a coisa tá acontecendo. Então teve momentos que eu fiquei meio tipo, tá... Vamos lá, vamos ver até onde isso vai. Alguns personagens estão ali só por estar. Sim. Não num sentido muito bom. E falando de personagem, o que você achou? Eu acho que a estrela desse filme, literalmente, é a atuação da galera. Eu gostei bastante das atuações. Eu gosto quando tem filme assim de pessoas que eu jamais iria imaginar ver atuando. E, claro que eu não conheço essas pessoas, enfim. Mas são pessoas que não estão, sei lá, com a cara na Globo o tempo inteiro, com a cara não sei aonde o tempo inteiro. E aí, eu acho uma atuação mais crua. Teve um ator ali no meio que eu achei meio ator de colégio, não sei se esse termo ofende, mas enfim. Eita, Davi Preto, ó, que tá falando do seu filme aqui, dos seus atores. Que é o primeiro que enlouquece, que mostra que tá bem louquinho. Na primeira vez que tá rolando o ritual ali, que ele fala alguma coisa no meio e ele destoa muito num sentido não bom do resto, assim. Sim. Então eu acho que a atuação da galera em geral é muito boa, que faz o filme, assim, ter uma intensidade. E tanto da galera que tá atuando, tanto
quanto da figuração. Eu achei que a figuração mandou muito bem nesse filme também. Achei que deu contexto, assim. Eu gosto particularmente da atuação da Ana Flávia Cavalcante, que é a Elo, que é a enfermeira da cidade. Eu gosto muito da atuação dela. Eu acho que ela rouba a cena todo momento que ela tá na frente da câmera. A Olivia Torres, que faz a Amanda, que é a filha do fazendeiro, eu sinto que o terceiro ato, pra mim, soou um pouco demais pra ela. Não no sentido que ela não pudesse carregar, mas no sentido que ela Saturou. foi demais, na minha opinião. Sinto que foi demais. Pra mim, são esses dois parâmetros, assim. A que faz a Elo, ela é muito boa. Toda vez que ela tá em cena, ela rouba a cena. Por mais que o plot dela seja um plot muito chato e muito arrastado em alguns momentos, porque ela fica com o dedo na mesma tecla em cima de um assunto que tá bem claro que não vai mudar. Então, assim, a atriz boa, o plot dela mais ou menos. Mas a Amanda, eu sinto que nos dois primeiros atos do filme eu gostava mais dela. Porque eu sentia essa frieza desse afastamento da filha com o pai. E essa, não diria esse medo, mas esse estranhamento mesmo com as pessoas que estão ali à volta. Com o namorado dela também, porque é uma situação que ela enfia o namorado dela no meio, assim, sem dó nem piedade. Sim. Mas o terceiro ato eu acho que ela foi, tipo, ela deveria ir aqui e ela foi aqui. Ela deveria ter ficado um pouquinho aqui, que ficaria mais interessante na minha percepção. Eu, assim, no contexto eu gosto, porque ela simplesmente vira um zumbi no fim, né? Uma possessão que a gente não vê, não percebe, não entende. Eu gosto bastante. Acho que a única questão de atuação minha realmente foi aquele primeiro que ficou doidinho. E da direção? Do Davi Preto, o que você achou, assim? Porque foi o filme estreante dele, se não me engano, que ele ganhou até um prêmio no Festival do Rio de Janeiro de melhor diretor. Tudo. É, nossa. Palmas. E eu achei interessantíssimo o jeito que a cabeça dele funciona pelo filme. Gostei muito dessa inserção de cortes no meio das ações. Como se a gente perdesse um lapso de memória ali na hora, a gente fosse um observador que, tipo, dormisse às vezes e acordasse. E, tipo, o que aconteceu aqui? Gosto muito também dos planos abertos que ele coloca. Tem muito plano aberto. Se eu não me engano, é câmera anamórfica que diz que você ganha um espaço lateral e depois, na pós-edição, você achata a imagem, tornando esse campo de visão grande, mesmo quando tem foco nas pessoas. Tipo, tem uma cara, mas você consegue ver muito em volta. Tá. É uma coisa assim, eu gosto muito dessa coisa. Ele brinca muito com isso, né? Tem vários momentos que a Elo, que é a única lúcida ali, que parece estar lúcida, né? Tentando salvar todo mundo do jeito que eles vivem e pensam, que vai, às vezes, buscar uns medicamentos que fazem as pessoas se acalmarem e tal, e ela vai longe, porque é meio um tráfico rolando ali, e sempre essas cenas que ela tá longe, é uma cena verde, viva, gostosa de ver, é um lugar... um horizontão, assim. Bonito, né? Lindo. Que é na fronteira. Porque o traficante ali, não sei se você pode falar traficante no YouTube, né? Acho que pode. Ele fala espanhol, né? Um portunhol, digamos assim. Mas a direção de fotografia, você gostou? Amei. A direção de fotografia é muito bonita. Realmente é um Rio Grande do Sul muito mais vivo do que parece, assim, em alguns momentos. Mas ao mesmo tempo ele consegue contrastar bem quando tá chegando. Quando eles chegam na cidade, não é nenhuma cidade, é uma rua, né? É uma rua que leva até o casarão. Então a gente consegue também começar a perceber essas nuances da questão social que o filme vai tratar, etc. Sinto que as questões que eu falei das atrizes ali, de um plot muito repetitivo e de uma atuação muito, assim, muito, talvez seja um pouco por causa da direção. Na verdade, só pode ser por causa da direção, né, de certa forma. Mas, como é o debut, aparentemente, dele, eu relevo. Acho a direção... Vou passar um paninho. Acho a direção dele muito concisa, ele realmente tem uma ideia e ele vai até o final com aquela ideia. Não é todo dia que a gente vê diretores indo até o final com a ideia, assim, e tipo, não, vai ser isso aqui, é isso que eu quero. Sim. E eu consigo sentir que ele passou isso. Então, pra mim... barbarizou. Quero pontuar na questão de fotografia, coloração, etc, que o filme ele é muita cena aberta, pouca luz e tem concentrações em cores específicas, tipo o verde que eu comentei, desse espaço que ela vai para buscar o medicamento que vai salvar as pessoas, né, essa esperança. Ali na vila, que eu digo, onde os trabalhadores da roça vivem, tem uma questão com a luz vermelha e com a luz azul, assim. Às vezes o poste da rua tá vermelhão, assim, é um breu vermelho. Já no outro lado da rua é uma outro tipo de luz que acontece, outro tipo de interação. É muito, muito interessante o jeito que ele brinca com a iluminação no filme, assim. Apesar de ser um filme com pouca luz, como eu disse. Então, tipo, a luz trabalha muito bem. E eles usam muito também a luz natural, né?
Em algumas Sim, cenas que até fica... demais. Ai, mas fica muito bonito. Fica bonito, mas eu muito tive que bonito. mudar o brilho da TV pra conseguir ver o que tava acontecendo, porque tava entendi. muito escuro. Eu achei bem interessante isso. De você ver só uma silhuetinha, às vezes. Só uma Quando a sombra. Amanda começa a enlouquecer, né? Que parece um não. zoom na cara e só um fechinho de luz, assim. Tipo, olhando Bonita. meio pra cima, a gente vendo daqui. A cena final, você falou dessa questão desse panorama que depois eles achatam. Aquela cena final que tá a moça de um lado e o rapaz do outro. E tá a casa meio que no centro, assim. Muito bonita. Muito bonita. Lindo. Ai, sim, ele brinca com essa coisa da proporção, a filmagem, tipo... uma construção linear em ambos os lados. Legal, né? Esqueci, legal, né? Esqueci o nome disso, mas Legal, enfim. né? Legal, muito legal. E quais são os pros e cons about the Pros e movie? cons, olha que colonizada, né? falando de colonizador, hein? É, continent. Continent. Gosto, tenho minhas ressalvas com questões de atuação, algumas escolhas de roteiro, alguns pontos de roteiro que ficam num ciclo que não saem daquilo. Mas sinto que a direção do Davi é bem concisa. Ele sabe o que ele quer mostrar. Ele tem a Luciana, que eu não sei até que ponto ela é amiga dele, mas eles conseguem criar uma atmosfera juntos. Tem alguns pontos, assim como, por exemplo, a atuação no terceiro ato, os plots de alguns personagens, que não são, pra mim, não agradou. Não modifica e nem agrega. Não diria que é um negativo, assim, nossa, que horrível, não assista. Ele falou pra vocês não assistir Continente. Não assista. Vai agora lá no Google Play. É um filme interessante de assistir. E a mensagem? Ele consegue? Ai, eu entendo a questão do vampirismo com a questão da escravidão, assim, essa troca não mútua, né, que acontece. Agora vai meio que ser um spoiler do filme, né, de certa forma, que a gente vai comentar. Gosto, mas queria que isso fosse explorado um pouco antes. Antes de ter a cena com o pai Ah, tá, entendi. ali, na cama. Desse um que mini chegou pra- spoiler. que fosse algo que fosse crescendo, sabe? É um ponto que acontece do nada e daí a partir dali o filme vai pra um outro lado. Então acho que deveria ter sido construído de uma maneira diferente antes. Além das marcas no corpo das pessoas. Mas enfim, dou um 7,5. Ó, tudo. 7,5. Bom, eu dou uma nota 8, vou arredondar. Ai, arredondou toda. Arredondei. E eu só não... Enfim, porque da nota 8 é porque tem uma questão de demorar, ser uma coisa que poderia ser realmente mais construída, tanto visualmente quanto de história. Eu sei que faz parte do filme a gente ficar perdido no enredo e tal. Isso ajuda a gente depois dar o plot, mas falta alguma coisa. Não sei dizer o que exatamente, mas falta alguma coisa na passagem realmente do filme. Mas, gente, que filme belíssimo de fotografia, enfim, de cor, de estética, de estranheza. Eu acho um ótimo filme. E sobre a mensagem, é claro, uma metáfora que discute a violência no sul do país, onde até hoje a gente vê relatos de pessoas que estão sendo escravizadas no sul do país, 2025. Então é um filme que toca numa ferida que a gente vê pouco, principalmente no cinema. Tipo, pouco que a gente vê sobre o sul, sobre fazendas, sobre os fazendeiros, inclusive. Sobre como é essa questão... Porque no interior, pelo menos, tem muito essa questão. Eu sou descendente de alemão, então eu sou alemão. E daí o povo acha que os alemães vieram e salvaram o Brasil e deram emprego para os brasileiros. Gente, enfim, é uma questão que eu acho muito ótimo de ser trazida à tona e eu adorei o jeito que ele colocou na tela. O filme tá disponível no Globoplay, então corre lá assistir, dá seu streaming pro Davi Preto com o filme dele, que é um babadinho. E é isso, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Segue a gente também nas redes sociais. Sim, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Até a próxima. Beijo, beijo. Folheado.